Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal absolveram o deputado Fausto Pinato por falta de provas em acusação de denúncia caluniosa. O processo contra o deputado federal Fausto Pinato e o pai dele, Edilberto Pinato, corria na Justiça Estadual. Mas como ele foi eleito, o caso veio para o Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou o desmembramento da ação para julgar apenas Fausto, o único acusado que possui mandato e, portanto, tem direito à prerrogativa de foro em razão da função. O parlamentar do PP de São Paulo ganhou notoriedade como relator do processo contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética da Casa. Na ação penal que corria aqui no Supremo, foi acusado de denúncia caluniosa, que é quando alguém acusa outra pessoa de um crime, mesmo sabendo que ela é inocente. A pena prevista é de até 8 anos de prisão. Essa ação penal foi aberta depois que o parlamentar acusou Jurandir Oliveira da Silva, que seria adversário político do pai dele no estado, de injúria e difamação. Nesse processo anterior, Fausto Pinato e o pai dele teriam convencido 2 pessoas a prestar depoimento contra Jurandir. Só que mais tarde, essas 2 testemunhas se retrataram e assumiram terem mentido para a Justiça. O ministro Marco Aurélio foi revisor e concordou com a tese do relator, ministro Barroso. Nesse caso, a primeira turma entendeu por unanimidade que o processo não poderia continuar. O argumento? Não há provas suficientes de que o deputado sabia que as testemunhas mentiram em juízo. Por isso, Fausto Pinato foi absolvido. Se a maior parte da prova oral colhida indica que o acusado desconhecia não serem verdadeiros os fatos que imputou à vítima, não há prova suficiente a lastrear condenação criminal. Por outro lado, o fato de haver nos autos um testemunho colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que o acusado efetivamente sabia falsas as acusações que embasaram a investigação criminal a que deu causa, este fato impede, como requer a defesa, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso 4 do CPP, ou seja, por não ter restado provado que o réu concorreu para o delito. Também durante a sessão, os ministros iniciaram um debate em um recurso apresentado em um habeas corpus sobre o caso de um homem condenado por latrocínio. Ele questionava a pena porque não teve participação direta na morte de 2 pessoas. A questão era saber se o número de vítimas influencia na pena ou se o latrocínio pode ser considerado um crime único. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pelo parcial provimento do recurso. Há um único latrocínio, embora constatadas 2 mortes. A pluralidade de vítimas é insuficiente a configurar a continuidade delitiva, uma vez que o crime fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio. Ante o quadro, defiro parcialmente a ordem para afastar o concurso de crimes, vindo a ser prolatada nova sentença, e também para determinar ao juízo da execução penal que aprecie o direito do paciente à progressão no regime de cumprimento da pena. Ele foi seguido pelo ministro Edson Fachin. Divergiram os ministros Luiz Barroso e Rosa Weber. A decisão ficou empatada e o ministro Luiz Fux pediu vista para analisar melhor o caso.